Feliz Ano Novo! Hoje a gente vai começar o ano respondendo as perguntas de vocês no nosso quadro VPR. Você pergunta, a gente responde. A gente já abre logo respondendo a pergunta do Silas Ribeiro. Ele perguntou o seguinte: vocês estão viajando muito, tô vendo bastante vídeos de viagem. Vocês pretendem comprar um motorhome agora para 2022? Não. Não tá nos nossos planos esse estilo de viagem de uma forma permanente. Talvez temporariamente, eu já vi, por exemplo, no Havaí, que pode alugar um motorhome e ficar por 1, 2 meses. Aí sim, a gente gostaria de experimentar, porque a gente gosta de experimentar coisas novas. Mas não ter um motorhome como estilo de viagem fixo. Isso é uma coisa muito pessoal, eu acho muito massa quem investe no motorhome. Mas eu, Indiara, não conseguiria me adaptar, porque eu já passei muito tempo da minha vida morando numa casa muito pequena. Só eu e minha mãe, eu já até contei um pouco da minha história no Instagram, aqui no YouTube. Mas eu morei até os 19 anos numa casa com um cômodo só e eu dormia com minha mãe. E isso trouxe alguns traumas, algumas dificuldades que hoje, eu podendo escolher em ter um pouco mais de espaço, privacidade, eu vou preferir um pouco mais de espaço e privacidade, um pouco mais de conforto, já que eu passei tanto tempo sem o conforto. E a gente já pesquisou sobre isso também antes da gente começar essa vida de nômade digital, que é um estilo de vida onde a gente trabalha online e vive de qualquer lugar do mundo alugando casas ali pelo Airbnb. A gente viu que o custo de vida fazendo isso e estando no Airbnb, onde a gente teria mais conforto, seria o mesmo, porque a gente precisa ter um custo para manter, no caso, o carro, e às vezes a gente precisa de internet. A internet pra gente, ela precisa estar boa o tempo inteiro, porque a gente utiliza a internet para o trabalho, então pra gente não foi uma opção. Porém, a gente pretende alugar, como a gente falou, por um momento, sei né? lá, no Havaí, até aqui na Europa também você pode alugar e passar um tempo rodando e viajando, porque pode ser sim confortável por um período curto, não assim pra sempre. Um lance temporário, uma aventura assim, mas pra ser um motorhome, ser a nossa casa e ser o nosso estilo de viagem por muito tempo não é uma hipótese. E antes de ler a próxima pergunta, se você tá aqui pela primeira vez ou se você tá aqui mais vezes e ainda não tá inscrito no canal, observa se você tá inscrito no canal para receber um conteúdo semanal ali sobre intercâmbio, viagens, morar no exterior. Verifica também se o sininho ele tá ativado. E eu vou te pedir uma coisa muito importante para você ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo, que é compartilhar esse vídeo e clicar nesse botãozinho de gostei. Clicar no botãozinho de gostei, gente, ajuda muito aqui. Então, eu vou te dar 5 segundos para você clicar nesse botãozinho de gostei aí, né, amor? Clicou? Não custou nem... Não demorou nem 5 foi segundos, rapidinho, né? foi rapidinho. A próxima pergunta é a de Marcele. Ela perguntou em relação a esse lance de aluguel de casa, né? É possível alugar por mais tempo, 1 ano, por exemplo? Eu creio que alugar por 1 ano no Airbnb, na plataforma, você não vai conseguir. Mas você pode entrar em contato, você vai fazer análise lá, você pode entrar em contato com as pessoas do Airbnb e perguntar se elas fazem o aluguel lá por 1 ano. Porque, por exemplo, quando a gente vai alugar uma casa, a gente aluga, como a gente falou pra vocês, por temporada, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Fica até mais barato, às vezes diminui até 50% do valor quando a gente aluga por tanto tempo assim. Eu não sei se seria por 1 ano, mas a gente também gosta sempre de entrar em contato com a pessoa que é responsável para negociar esse valor. E Índia, como é boa nesse lance de negociação, não sei se você já viu o vídeo do Marrocos lá, mas o negócio dela é negociar, ela gosta de negociar. É porque é o primeiro dia hoje, não dá pra gastar todo o dinheiro só nisso. Aí a gente vai voltar aqui. Pagar $300. 150. Ela entra em contato e negocia, né, amor? Eu acho que pra ficar 1 ano, o ideal é entrar em outros sites de aluguel de casa mesmo, porque aí você vai fazer um contrato e tudo mais. Em todo país que você for, vão ter sites de buscas específicos pra isso. Então, eu acho que é mais aconselhável do que pegar um Airbnb. Airbnb eu acredito que seja pra temporada mesmo, que é o nosso caso. Por enquanto, a gente não pretende ficar 1 ano fixo em um país. A gente atualmente está no Algarve, na cidade de Albufeira, e alugamos esse local aqui com outro casal de amigos. Pagamos na casa inteira 1.000 euros, dividido para 2 casais, fica 500 euros para cada. Então a gente consegue enxugar o nosso custo com aluguel de casa, fica bem mais barato alugando dessa forma, e consegue estar numa casa grande, espaçosa, pra gente poder trabalhar, porque a gente passa o dia inteiro trabalhando, né, amor? E a gente precisa ter conforto nos locais que a gente para poder trabalhar. Rodrigo Farias. Um beijo, Rodrigo. Beijo, Rodrigo. Então, seria uma boa a pessoa estudar por 2 anos na Irlanda, juntar euro e fazer uma faculdade, pós, mestrado em Portugal, por causa do baixo valor e ter mais probabilidade de ter uma cidadania? Sim. Eu acho jogo, porque assim, na Irlanda é o lugar onde você vai fazer bastante dinheiro. Aqui em Portugal você consegue trabalhar e consegue fazer dinheiro pra se manter. Mas o lance da Irlanda é que lá, se você tiver assim, aquele foco de trabalhar,
você consegue, além de se manter, juntar uma boa grana, que foi o nosso caso. Sim. A gente trabalhou muito na Irlanda, muito mesmo. Quem acompanha a gente desde 2019 sabe o quanto a gente trabalhou lá. E assim, trabalho em que, por exemplo, se a gente estivesse no Brasil, a gente não ia ganhar tanto dinheiro. E lá a gente trabalhou fazendo café, lavando prato, como babá, trabalhei em mercado, o Rafa trabalhou como segurança. E a gente fez uma boa grana, que é o que a gente tá usando agora nesse período aí inicial dessa nova jornada. Então eu indico sim, eu acredito que você consegue juntar uma boa grana lá e guardar um dinheirinho por segurança, vir pra Portugal, faz o mestrado ou algum curso, né, de nível superior e pode trabalhar aqui. Aí o dinheiro que você usou na Irlanda, você guarda esse dinheiro. E como você falou da cidadania, se esse for o seu intuito, na Irlanda também o tempo que você fica como estudante não conta pra cidadania. Já em Portugal conta. Lembrando que tudo que a gente vem falando com vocês aqui é a nossa opinião. Eu considero a Irlanda hoje até melhor que os Estados Unidos para emigrar. Muita gente vai chegar pra gente e vai dizer: você tá maluco? Que Irlanda o quê? A Irlanda tem uma das melhores economias, uma das maiores economias da Europa hoje. E tem também uma qualidade de vida muito boa, principalmente quando você vai morar ali em cidades que sejam um pouquinho mais afastadas, que não sejam tão centrais. A Irlanda, você mesmo trabalhando em empregos com menos qualificação, você consegue fazer uma grana muito boa. Chegando na Irlanda sem inglês e já conseguiu um trabalho, imagine quando você tem inglês e ainda tem uma qualificação profissional muito bacana, você consegue arrumar um emprego, é mais fácil do que os Estados Unidos. Até para poder entrar, você entra com um visto de estudante, você pode trabalhar, as oportunidades lá também são muito boas. E começar lá pra gente foi um pontapé inicial incrível, porque a gente conseguiu juntar dinheiro para ter esse estilo de vida que a gente tem hoje. Muitas pessoas vão para lá e ficam lá mesmo, nem vão para Portugal, porque você também consegue, né, mesmo na qualidade de intercambista, fazer uma faculdade quando chega lá, porque até isso você consegue ter um benefício, por exemplo, de um banco para financiar uma faculdade se você não tiver o dinheiro inteiro, e com o período lá conseguir aplicar para um visto de trabalho. Tem pessoas que aplicam com visto de trabalho, a depender da área, até do Brasil, e tendo inglês ali, às vezes a empresa ela vai te contratar você estando no Brasil para ir para lá. A gente já viu casos assim, principalmente ali na área de TI. É um local excelente para você começar a sua vida fora do Brasil. Isso conecta com a pergunta de Dimitri Araújo, Jimmy Araújo. Um beijo, Dimitri. Beijo, Dimitri. Nossa, vídeo muito bom. Cheguei agora e já virei fã. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Eu estou começando agora a trabalhar pela internet. Boa. E vocês disseram no vídeo que a Irlanda é o melhor lugar para trabalhar, juntar dinheiro. Mas se você trabalhar pela internet, mesmo assim, ainda é recomendável ir primeiro para a Irlanda? Olha, se você tiver o intuito de seguir o estilo de nômade digital como a gente, a Irlanda tem um custo de vida mais alto. Se você tiver ainda mais, eu tô supondo aqui que você vai estar recebendo dinheiro em reais para euro. Então, um aluguel lá é muito mais caro. Então, a Irlanda, se você for para estudar e se você quiser ir para lá e não trabalhar lá, você precisa ter um bom dinheiro guardado, né, para poder estar se mantendo lá. Eu acho que, como você falou, a gente indica aí para juntar bastante dinheiro se você tiver apto para trabalhar lá. Mas se você quiser ir assim, vou só como nômade, vou passar um período lá, prepara o bolso. Se você quiser aprender inglês, eu continuo indicando. A Irlanda é um ótimo pontapé pra aprender inglês, mas acredito que pra ter esse dinheiro, pra se manter lá, você precisa estar bem organizado e ter uma boa grana, porque o aluguel lá é bem mais caro. Exatamente. Eu não sei se vocês observaram, mas o Dimitri, ele tem um selozinho do YouTube que ele indica pra gente, no caso, quando as pessoas maratonam aqui o canal, quando eles veem os vídeos, eles participam, eles clicam nesse botãozinho de gostei. Então a gente vai também, antes de dar sequência, mandar um beijo para algumas pessoas que a gente vê que tem aqui esse selozinho, como o Marcelo Soares, que tá aqui. Ele não tem só o selo do YouTubezinho, ele tem o selo de coração, quer dizer que ele participa de quase todos os vídeos. Ele participa de todos os vídeos. Tá aqui desde que Obrigada, Marcelo. Um beijo, Marcelo. Ele tá aqui há muito tempo e continua acompanhando. E uma coisa que a gente falou na virada de 2020 para 2021 é que a gente traria muita novidade. Então, quem tá aqui desde o início, muito obrigada. Você que chegou há pouco tempo, continua aqui que 2022 tem muita coisa aí que a gente tá planejando e muito conteúdo pra você. Exatamente. Que pretende sair do Brasil. Ó, assim como o Marcelo também, o Tom Gomes, ele tem um selinho. Um beijo, Tom. Um beijo, Tom. Boa sorte, Tom. Está chegando em fevereiro lá em Dublin. Boa sorte, Tom. Isadora também tem o selinho, a Isadora Silva. Beijo, Isa. Um beijo pra Caio Jacob, ou Jacob. Beijo. Um beijo pra Leon Melo. Leon fechou intercâmbio comigo agora em dezembro. Ele já entrou em 2022 com o intercâmbio dele fechado comigo. Então, obrigada, Leon. Espero que a gente vai em Fortaleza aí se encontrar, ou a gente se encontra aqui em Dublin já já. E tem mais pessoas também. A gente vai comentar também nos próximos vídeos. Eu vou mandar alô pra vocês também. Então, comentem bastante aqui. A outra pergunta é a de Rízia. Rízia perguntou o seguinte: oi, meninos. Pra procurar o app, vocês buscaram no Airbnb por Lisboa ou já pelo nome da freguesia? Como saber quais os melhores, no caso ela está perguntando em relação aos bairros, né? Mais pacatos, mais seguros. Pra procurar apartamento, no caso. Se o local vai ser isolado ou não, como é que a gente faz pra olhar?
A gente não olha o bairro específico, a gente joga a cidade em si. E aí a gente, com o tempo, a gente tá aprendendo a colocar os critérios. Em Lisboa a gente só olhou o que era mais barato mesmo. E lá a gente foi se adaptando e vendo o que poderia ser melhor ou não. Coincidentemente, todos os lugares que a gente tá ficando estão sendo bem localizados. Em Lisboa era perto do aeroporto, então foi uma ótima pra gente. A gente pagou, eu lembro que na volta a gente pagou 5 euros de Uber, então foi bem barato. Em Valência, o que chamou a nossa atenção do bairro que a gente ficou era que era perto da praia. A gente queria muito ter essa oportunidade e também o bairro era muito bem localizado. E aqui em Albufeira, como não é capital, geralmente a gente gosta de ficar em cidades maiores. E nessa região que a gente tá agora, ela no inverno ela é bem, assim, bem tranquila, bem morta. Não tem nada pra fazer, tanto é que a gente já tá meio agoniada. Mas o critério que a gente colocou pra ficar aqui foi ver se tinha supermercado por perto. A gente quase fechava com uma outra casa e quando a gente foi olhar a localização, porque o Airbnb ele não dá a localização exata antes de você fechar. Então a gente tava olhando e não tava vendo supermercado por perto. Eu perguntei ao dono da casa, tem supermercado por perto? Aí ele falou que só tinha 20 minutos de carro, andando era coisa de 1 hora. E aí pra gente fica complicado, porque a gente não tem carro. Nessa casa que a gente fechou agora, tem um supermercado a 5 minutos daqui. Então esse é um outro critério que a gente vai colocando, mas a gente não coloca um bairro específico. A gente coloca, tem academia, tem supermercado, por exemplo, tem alguma coisa ali ao redor. A gente trabalha o dia todo dentro de casa, então precisa ter uma academia pra gente poder estar se exercitando. Então a gente avalia também se tem academias na região. Uma coisa que a gente aprendeu também durante esse percurso aí é que precisa ter um aeroporto na cidade, porque isso facilita muito. Por exemplo, a gente tem 2 malas muito pesadas, então a gente chegar no local, ainda tem que ir atrás de um ônibus ou de um trem para se deslocar até outra cidade, atrasa um pouquinho esse processo e fica um pouquinho mais chato. Então, quando já tem um aeroporto, por exemplo, como lá em Valência, um aeroporto que conecta você a vários outros países, a várias outras cidades, facilita muito, porque você sai do aeroporto, pega o metrô e já sai no local que você precisa. Ou você pega, sei lá, um Uber. Daniel Sacramento mandou uma pergunta bem interessante. Amei o vídeo, sou de Salvador. Bora Bahia. Bora Bahia. E quero ir pra Irlanda. Porém, já faço faculdade de Ciência da Computação e gostaria de trabalhar na Irlanda. Não necessariamente na minha área. Devo pegar um visto de trabalho ou de estudo? O problema é que eu já faço a faculdade e posso continuar com EAD. Mas como seria conciliar o estudo da faculdade e ainda o estudo de inglês na Irlanda? Seria possível conseguir um trabalho entrando com visto de estudo? Sucesso. Então, para conciliar o EAD e o estudo de inglês, eu acho que fica um pouco complicado, fica um pouco apertado, porque você vai ter que trabalhar lá. Então, quando você estuda e trabalha na Irlanda, já é um tempo bem corrido. Se vocês estiverem focados em trabalhar como foi o nosso da gente, o nosso foco, né? Vocês vão perceber o quanto é corrido. Então, eu tô falando assim de uma visão geral, eu não conheço, né, o seu histórico e tudo mais. Mas se você já começou, essa dica serve para outras pessoas também. Eu, Indiara, particularmente, não gosto de deixar nada pelo meio do caminho. Então, se você já começou a faculdade, termina. Depois vai pra Irlanda aprender inglês. E lá você consegue sim tentar um visto de trabalho. Só que eu acho que você tem o inglês. Se você não tem o inglês, eu tô supondo que você não tenha, é um pontapé inicial. Chegar lá, como intercambista, e aí você tenta um trabalho na sua área, né? Só que assim, como a gente falou, vai ficar muito puxado você fazer o EAD e estudar inglês. A não ser que você vá pra Irlanda com grana, você tenha o dinheiro para fazer as renovações, para não precisar trabalhar e, por exemplo, procurar um estágio lá na sua área. Isso seria incrível. Só que tem muitas pessoas que não têm condições. Precisa chegar lá e trabalhar mais do que 20 horas. Porque quando você trabalha só as 20 horas lá na Irlanda, em Dublin, por exemplo, se você mora lá, você vai conseguir se manter. Mas você não vai conseguir juntar grana para fazer renovações, para poder fazer algumas viagens, ou até para poder manter esse seu estilo de vida, assim, de fazer estágio, por exemplo, de estudar e ainda trabalhar. Ia ficar muito puxado. Se você já está acabando a faculdade, se você está mais do meio da faculdade, termina a faculdade e já começa a aplicar até no Brasil, por exemplo. Se você está no início, sei lá, se for essa a sua vontade, você não está gostando do curso, deixa a faculdade e vai para a Irlanda, faz um intercâmbio, e depois que você chegar lá, você faz uma faculdade na Irlanda ou junta dinheiro para fazer faculdade em outros locais. A gente foi na Alemanha, por exemplo, a gente foi lá na BSBI, a gente conheceu a história de uma brasileira que foi para lá para estudar, já conseguiu o trabalho na área dela, na faculdade, durante a faculdade. Então você não tem só a Irlanda ali também para poder fazer isso. Você pode dar o start na Irlanda, juntar o dinheiro depois que chegar e fazer faculdade em outros países. Se essa for sua vontade, ir para Portugal ou ir para Alemanha, enfim. Isso é uma dica que serve para todo mundo. Se você ainda não começou a faculdade,
pode tentar fazer na Irlanda, porque lá você pode mudar de ideia, você pode descobrir outras possibilidades e consegue ficar mais tempo. Por exemplo, eu e Rafa, a gente não quis fazer faculdade na Irlanda, porque a gente já tinha uma graduação no Brasil. Então, a ideia era evoluir, fazer o mestrado e tudo mais. Acabou que financeiramente não rolou, enfim, teve outros projetos. A gente explica mais um pouco sobre isso em outros vídeos. Mas se você ainda não tem uma faculdade, isso não vai te atrapalhar. Às vezes eu vejo essa pergunta. Se eu não tiver uma faculdade ou uma graduação, vai me atrapalhar arranjar um emprego na Irlanda? Se for esses empregos basicões, de trabalhando com limpeza e tal, que foram os empregos que a gente teve lá, não vai te atrapalhar. Só se você tentar um visto de trabalho, aí é interessante ter uma graduação. E essa graduação, sendo na Irlanda, eu acho que também aumenta a sua chance, porque você já vai ter um networking por lá. E uma coisa que, assim, a gente tá trabalhando muito com hipóteses quando a gente recebe essas perguntas que são, né, mais específicas, mais pessoais. A gente também tá dando a nossa opinião aqui de acordo com a nossa experiência. A gente percebeu essa demanda em 2021 e agora em 2022 a gente vai abrir agenda pra a consultoria. Consultoria pra poder ter uma análise de perfil. Ah, pra mim é melhor Portugal, pra mim é melhor Irlanda, tipo, de uma forma bem generalista. Eu acho que quando é uma família com filho, é melhor Portugal. Se você tá sozinho, é melhor Irlanda. Mas a gente precisa entender um pouco do perfil da pessoa. Então a gente vai abrir uma agenda pra uma consultoria uma vez por semana, só dá pra encaixar uma vez por semana mesmo na nossa agenda, pra poder fazer análise de perfil, né, de qual é o melhor país pra você emigrar aqui na Europa. Então, o link tá aqui na descrição, se você tiver interesse, pra poder entrar em contato com a gente conversar um pouco, e a gente conversar e entender a sua realidade pra realmente poder opinar e fazer uma análise de perfil. Exatamente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se daqui pela primeira vez ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo para esse vídeo chegar, essa informação chegar para mais pessoas que têm interesse em saber sobre esse assunto. Não deixe de dar o like, de clicar no botãozinho de gostei. Segue a gente no nosso Instagram, o @sevaibora. Entra também no nosso canal no Telegram para continuar recebendo dicas semanais também. A gente tem o canal no Telegram, tem o Instagram, tem aqui o canal no YouTube, enfim. Continua aqui com a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Isso, muito obrigada por acompanhar a gente em 2021. Continua acompanhando em 2022. E eu desejo aí pra você do outro lado muita prosperidade, muitas realizações, muita viagem, intercâmbio, que você consiga aí realizar os seus desejos em 2022. Um beijo, se vai embora!